Oi, gente, meu nome é Ana Paula, eu sou engenheira de alimentos. Eu me formei em 2008, em Porto Alegre, né, eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde então eu comecei a atuar no ramo, né. E o meu primeiro emprego, onde eu passei 12 anos, foi no setor de sorvetes. E eu me lembro que a primeira coisa uma das primeiras coisas que então o proprietário comentou comigo, e que me deixou bastante chocada, foi ele dizer assim: "O nosso setor é muito prostituído e amador". Cara, eu não esperava ouvir aquilo, eu fiquei realmente assustada. Eu pensei pra mim: "Como assim?". Aí ele disse: "Olha, tem gente que faz sorvete de tudo quanto é jeito, né, não cumpre os requisitos sanitários mínimos e pior, copiam os nossos rótulos". Quando ele falou isso, eu levei um baque, porque, cara, como é que tu vai copiar um rótulo de outra empresa, sendo que teu produto é feito de uma forma totalmente diferente? Aí eu entendi o que ele quis dizer com aquela palavra amador. E a primeira coisa que eu pensei pra mim foi: "Eu não quero ser amadora, vamos fugir desse amadorismo". E uma forma de a gente conhecer bem a empresa onde a gente está entrando, né, quando a gente é um profissional da área de alimentos e vai trabalhar tanto na parte de P&D como na parte de qualidade, como foi o meu caso, a gente precisa primeiro conhecer os ingredientes, conhecer as formulações, conhecer as receitas, conhecer o que é usado, né, para fazer cada produto, nas quantidades que são usados, quem são os fornecedores, para tentar entender mais ou menos o que que acontece e verificar se aquilo que a empresa está colocando no mercado realmente está certo, né. Antes de você entrar, quem fazia isso? Tinha uma pessoa, com alguma instrução para fazer isso? Isso era terceirizado? Como que funcionava? Quem era o profissional responsável? Ele estava atento a tudo que precisa constar? Não estava? Então eu comecei a quando eu tive acesso, né, à formulação, foi o meu primeiro start, assim, nesse sentido. Eu comecei a tabular, né, todas as receitas do meu jeito, e comecei a ir atrás dos fornecedores e pedir a ficha técnica para todo mundo, né, pedir ajuda do setor de compras, às vezes a gente precisa recorrer, né, a compras para ter isso tudo evidenciado, caso a empresa não tenha, né. E catalogar tudo que é usado, o que que cada ingrediente tem em termos de tabela nutricional, para depois eu poder compilar e montar o rótulo do meu produto. Então, assim, eu sei que hoje em dia muita gente se sente insegura em fazer isso, não sabe nem por onde começar. E a legislação, ela mudou demais nos últimos anos, né, principalmente no ano passado. Do ano passado para cá estão acontecendo muitas mudanças, né, vocês devem estar acompanhando a questão da rotulagem frontal, né, a questão da lupa, que começou a aparecer nos rótulos. E aí como é que eu faço isso? Como é que eu monto isso? Da onde vem? Que base de dados eu uso? Para algumas pessoas isso dá um pouquinho de medo, né, às vezes a gente trabalha numa empresa que é pequena, que não tem muito recurso, daqui a pouco, eh não tem uma pessoa formada, instruída em fazer isso, nem sempre na faculdade a gente aprende, a gente não tem uma cadeira específica que te ensine a fazer um rótulo, né. Você muitas vezes tem uma base e tem que ir atrás, construir sua base de dados, construir seu formulário. Hoje em dia existem muitos programas que calculam isso, né, são softwares específicos, né, eu já trabalhei com um, mas eu confesso para vocês que eu prefiro montar a minha base de dados. Por quê? Porque se o software me deixar um dia na mão, eu tenho como conferir. Eu tenho como saber se da onde está vindo a informação do software, se alguma coisa sair errada, ou que eu desconfie da veracidade, eu tenho como ir lá no meu e a coisa tem que bater mais ou menos. Se não bater é porque pode ter algum erro até na hora de fazer algum cadastro, né, de algum ingrediente. Então, sempre é bom você saber o que você está fazendo, né. De onde você está começando, o que que você usa. Às vezes tem ingredientes que a gente não consegue,
né? Não dispõe da ficha, mas existem bancos de dados que nos ajudam nisso, né? Existem bancos de dados, como a tabela TACO, por exemplo, né? É muito usada. Ela traz várias informações que nos são bastante úteis na hora de fazer esses cálculos. E eu também sei que muitas vezes as empresas não querem pagar esse software, né? Porque, enfim, tem um valor de desembolso, às vezes tem uma mensalidade, né? Que pode ser anual ou mensal, dependendo do pacote que você escolhe. Às vezes a empresa também não te ajuda em termos de te fornecer algum curso. Então eu resolvi montar esse canal para a gente conversar sobre isso, né? Para a gente poder discutir aqui alguns assuntos que vão surgindo, dúvidas que vão surgindo, questões específicas. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas ultimamente também houve uma mudança muito grande na parte do pão integral, por exemplo, né? De todos os produtos que são feitos com integrais. Envolvendo a questão da farinha, né? A gente sabe que tem farinhas que são integrais, farinhas que são reconstituídas. Como é que fica tudo isso na questão, na hora de eu fazer um produto integral? Eu posso chamar o meu produto de integral sempre? Quais são os requisitos que eu preciso cumprir? Eu vou continuar vendo, existe pão 100% integral? Eu vou continuar vendo esse apelo nos rótulos? Para quem está vendo isso de perto, né, e se interessa por essa área, vai ver que não existirá mais no mercado pão 100% integral. Até porque a gente usa outros ingredientes na hora de preparar o pão. Mesmo que eu faça o pão com uma farinha 100% integral, o que já é um pouco complicado, porque geralmente um pão com farinha 100% integral ele não cresce, né, porque por causa da questão do glúten. A gente vai conseguir observar que a Anvisa resolveu colocar algumas regras nesse segmento, né? E o pessoal tá atrás dessas informações ainda, embora ela já tenha entrado em vigor, tem muita empresa ainda que corre atrás, né, do prejuízo. E a gente sabe também que as novas regras de rotulagem, né, que foram estabelecidas pela RDC 429 de 2020 e a IN 75 de 2020, elas vão começar a ser cobradas efetivamente a partir de início de outubro. Então, até lá, muita coisa vai precisar ser ajustada e os profissionais da indústria, eles estão tendo muitas dificuldades e muitas dúvidas. Eu, por exemplo, trabalho nesse meio há 15 anos. Há 15 anos eu construo rótulos. Eu tive uma experiência no meu estado, depois eu fui embora, trabalhei 2 anos em outro estado, né, nessa empresa que eu conheci o software, que fazia os rótulos, e depois eu fui embora fui embora do país, né, fui morar em Portugal, morei lá por 1 ano, e aprendi também a fazer a rotulagem no modelo deles lá, o modelo europeu, né, uma diferença que eles têm, por exemplo, que hoje a gente está sendo cobrado de questão de açúcares adicionados, lá eles não precisam declarar isso nos rótulos, né? Até o consumidor ele tem um paladar um pouco mais apurado para essa questão do açúcar, eles não gostam de produtos muito doces, né? O nosso paladar acaba se ajustando à medida que a gente vai convivendo com produtos com menos açúcar, a gente acaba adaptando o nosso paladar. Mas enfim, eu aprendi as regras de rotulagem de lá, né? Lá a gente não tem a Anvisa, lá a gente tem outro sistema, né? E foi muito interessante a experiência. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para trabalhar não mais no ramo de gelados comestíveis, e eu vim trabalhar num ramo de moinhos, então um mundo totalmente novo para mim. E eu vi que eu precisava atuar nessa parte de regulatórios. A empresa estava precisando desse up. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e eu comecei a ver que as empresas todas desse segmento, elas têm muitas dúvidas. E muitas vezes as empresas também fazem produtos que não são voltados só para o consumidor final. Esses produtos muitas vezes eles são voltados para serviços de alimentação, para indústrias de transformação, onde a gente deve seguir outras regras. Só que os profissionais da parte da indústria de alimentos, muitas vezes eles têm medo, né? Porque lá na legislação, por exemplo, fala que se o meu produto for
comercializado exclusivamente para serviços ou indústrias de transformação, as regras são outras. Só que assim, e se eu vender o meu produto numa empresa, num grande supermercado que atende tanto varejo como consumidor, tanto consumidor como segmento profissional? Um atacadão da vida, um exemplo, tá? Como é que eu faço essa minha rotulagem? Essa minha rotulagem, ela tem que seguir as regras da indústria de alimentação e dos serviços, ou ela tem que seguir a regra do consumidor final? Tá, mas eu tô falando de uma embalagem de 25 quilos. Quem é o consumidor que vai consumir uma embalagem de 25 quilos? Exemplo, pré-mistura para bolo. Esse produto não é voltado para o consumidor final. E o funcionário da indústria, o profissional de alimentos da indústria, ele está com medo de colocar as regras voltadas para a indústria. E aí, por precaução, ele resolve colocar as regras como se fosse uma embalagem voltada para um consumidor final. E aí, Anvisa? Como é que a Anvisa vai auditar isso? Ela vai auditar considerando, poxa, esse volume é muito alto. Não é volume para produto, para consumidor final, é volume para um serviço, para uma indústria. É diferente você comprar uma pré-mistura de 400 gramas e uma pré-mistura de 25 quilos. Que regras eu sigo? Porque esse meu produto pode tá lá exposto num lugar onde um consumidor final tem acesso, né? Então, eu vou trazer esse tipo de assunto para a gente conversar no canal e vou tentar trazer exemplos, vou tentar trazer conteúdos que possam ajudar, né, nessa questão mais variada possível, e eu espero contar com a ajuda de vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, né, se tiverem interesse, e no que a gente vai conversar aqui, daqui para frente. Vou tentar trazer sempre o conteúdo atualizado, né? Eu trabalho na indústria ainda, então o meu tempo não é totalmente voltado, né, para o canal, mas à medida que eu for pegando alguns ganchos, alguns insights, né, interessantes, eu vou tentar trazer sempre para cá para dividir com vocês. E é isso aí. Espero que vocês me ajudem aí, se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal bombar, vamos transmitir o conteúdo para todos os profissionais para a gente sanar as dúvidas. Antes de eu finalizar, eu vou comentar com vocês que eu já ouvi muita gente do meu setor, né, do setor alimentício, desculpa, comentar, por exemplo, que parece que quem escreve a legislação nem sempre é a mesma pessoa que depois escreve o perguntas e respostas. Quando sai uma legislação grande, uma legislação importante, que pode gerar muitas dúvidas, a gente sabe que a legislação ela não costuma exemplificar nada, né? Ela deixa para que a gente interprete e pratique, né, conforme o que está instruído. Só que nem sempre, num primeiro momento, quando a gente vai ler essa legislação, a gente consegue extrair exatamente aquilo que ela quer dizer. Então, a Anvisa acaba publicando, momentos depois, um guia de perguntas e respostas, né? A 429 e a IN 75 possuem um guia de perguntas e respostas. Porém, eu já ouvi pessoas comentando que parece que quem escreveu o guia não conversou com quem escreveu a legislação, porque nem sempre o que está no guia se deduz daquilo que vem da legislação. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que eu escutei, né? E de fato, às vezes a gente não tem aquele insight de entender, é isso que a legislação estava querendo dizer. Então, esses guias, eles são de fato muito importantes, mas eles não têm, eles não são a legislação em si. Então, tem gente se valendo, né, da informação de que, bom, eu não concordo com tudo que está dizendo no guia, tá? Eu já ouvi as pessoas comentando isso, não concordo, e se eu tiver que relutar, eu vou partir para a legislação, porque em nenhum momento a legislação cita XYZ. O que eu posso dizer para vocês, conselho pessoal meu em relação a isso? Segue o que a Anvisa recomenda.
Seja na legislação, seja no guia. Não quer dizer que você não possa ter sua própria opinião, que você possa discordar de algum item ou de algum ponto específico. Eu também não concordo com tudo que está escrito, né? Tem coisas que eu acho que não deveriam ser de uma determinada forma, mas são. E é melhor, porque na hora que você for questionado, você tem um respaldo, né? E por isso que eu digo que é melhor seguir aquilo que a legislação diz, né? Mais para frente eu vou fazer um vídeo falando sobre os açúcares adicionados, que é um tema bastante polêmico, porque agora ele exige, por exemplo, que se você for fazer, por exemplo, uma pré-mistura para bolo, você precisa contabilizar como açúcar adicionado o açúcar que vem, que é intrínseco, né? Que está naturalmente presente, por exemplo, na farinha de trigo. Então, tem muita gente que não concorda com isso. Eu, particularmente, também acho que é um tanto exagerado isso, né? Mas, enfim, são regras e as regras estão aí para serem cumpridas. Então, o que eu posso dizer para vocês é: tentem sempre agir com prudência, né? Se a legislação existe, ela é para ser seguida. O guia de perguntas e respostas, ele vem para tentar ajudar, e ele realmente ajuda, ele exemplifica, né? Claro que às vezes complica um pouco, acontece. Mas, na dúvida, segue o que está dito ali. Segue o que está dito na legislação, segue o que está dito também no guia. Porque se você for fazer qualquer questionamento à própria Anvisa, ela vai recorrer desses artifícios para te dar um retorno, uma resposta, e dificilmente vai divergir, é impossível divergir daquilo que tá dito ali. Então, segue, né? Segue para você evitar problemas maiores. E se você for pertencer a um grupo grande, um grupo que tem força suficiente, ela pode ser questionada, né? A Anvisa pode ser questionada, só que tudo leva tempo. Então, até lá, até as coisas mudarem efetivamente, caso você participe de um movimento, né, de um segmento forte, por exemplo. Um exemplo, tá? Abitrigo. E você consiga convencer a Anvisa de que realmente, pô, não deveria considerar a farinha, o açúcar naturalmente presente na farinha como um açúcar adicionado de uma pré-mistura. Vai levar um tempo, isso vai ter que ser protocolado, isso vai ter que entrar em pauta, vai ser discutido. Então, ficou com dúvida? Cumpre. É uma dica que eu posso dar para vocês, beleza? Então, em outro momento eu volto aqui e a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Tchau, tchau!